Marido milionário expulsa a esposa. 6 anos depois, ela volta de helicóptero com trigêmeos iguais a ele. O salão estava vivo, com luzes quentes dançando nas paredes cobertas de fotos antigas. O cheiro de bolo de baunilha pairava no ar, misturado ao perfume doce das flores que Ana Clara havia colhido naquela manhã. Ela ajustava a última fita dourada na mesa principal, o coração acelerado de ansiedade. Era o aniversário de Lucas, seu marido, o homem que ela jurara amar para sempre. Cada detalhe da festa surpresa havia sido planejado com carinho. Os balões flutuando como nuvens, a playlist com as músicas que marcaram seus momentos juntos e até um bolo de 3 andares, decorado com as cores favoritas dele. Ana sorriu, imaginando o brilho nos olhos castanhos de Lucas quando entrasse pela porta. Ele não fazia ideia do que o esperava. Ela passou a mão pelo vestido azul, aquele que Lucas sempre dizia que a fazia parecer um anjo. Seus cabelos castanhos caíam em ondas soltas e ela sentia o calor das bochechas coradas. Vai ser perfeito, murmurou para si mesma enquanto checava o relógio. Os convidados já estavam escondidos, prontos para gritar surpresa no momento certo. Ana pegou o celular para mandar uma mensagem a Lucas, garantindo que ele chegasse logo, mas hesitou. Ele estava tão distante ultimamente, sempre preso em reuniões, com o peso da empresa nos ombros. Talvez essa noite pudesse reacender a chama entre eles, como nos velhos tempos. Do outro lado da sala, Dona Margarida, a mãe de Lucas, observava tudo com um olhar frio. Seus lábios finos se apertavam em uma linha dura, e os olhos, semicerrados, pareciam calcular cada movimento de Ana. Ela nunca havia gostado da nora, achava que Ana não era à altura do filho. Para Dona Margarida, uma mulher de gestos rígidos e voz cortante, Ana era apenas uma garota simples que havia roubado o coração de Lucas com sorrisos e promessas frágeis. Enquanto Ana arrumava uma taça fora do lugar, Dona Margarida pegou o celular de Ana, esquecido sobre a mesa. Seus dedos deslizaram pela tela e um brilho estranho cruzou seu rosto quando leu uma mensagem de um número desconhecido. Mal posso esperar para te ver hoje. Vai ser especial. A mensagem era de Clara, a melhor amiga de Ana, que ajudara a planejar a festa, mas Dona Margarida não sabia disso. Ou talvez não quisesse saber. Quando Lucas chegou, o silêncio tomou o salão. Ana fez sinal para os convidados se esconderem e todos obedeceram, contendo risos nervosos. Ela ouviu o som da chave na porta, o ranger da madeira e então os passos pesados de Lucas. Ele entrou, o rosto cansado, os ombros curvados sob o peso de um dia longo. Ana acendeu as luzes e o grito de surpresa ecoou como uma onda. Rostos sorridentes surgiram de trás dos móveis, balões subiram e a música começou a tocar. Mas Lucas não sorriu. Seus olhos, normalmente tão gentis, estavam duros, fixos em Ana. Ele segurava o celular dela na mão, a tela ainda iluminada com a mensagem que Dona Margarida havia mostrado a ele momentos antes no carro. Ana franziu a testa, confusa. "Lucas, o que foi?" perguntou, dando um passo à frente, o coração começando a apertar. Ele não respondeu. Em vez disso, jogou o celular no chão, o som do impacto abafando a música. Os convidados ficaram em silêncio, o clima de festa se desfazendo como fumaça. Dona Margarida, parada ao lado do filho, cruzou os braços, um leve sorriso de satisfação no rosto. "Quem é ele, Ana?" A voz de Lucas era um trovão, carregada de uma raiva que ela nunca tinha ouvido antes. "Você acha que sou idiota, que não ia descobrir?" Ele apontou para o celular quebrado, os olhos ardendo de acusação. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela tentou falar, explicar que a mensagem era de Clara, que tudo fazia parte da surpresa. Mas as palavras se embolavam na garganta. O olhar de Lucas, tão cheio de desprezo, a fazia sentir pequena, como se fosse uma estranha. "Lucas, por favor, me escuta." Ana conseguiu dizer.
a voz tremendo. Ela estendeu a mão, mas ele se afastou, como se o toque dela queimasse. Os convidados murmuravam, alguns desviando o olhar, outros encarando a cena com curiosidade cruel. Dona Margarida deu um passo à frente, a voz melíflua cortando o ar. Eu avisei, meu filho. Essa mulher nunca foi digna de você. Agora todo mundo vê quem ela realmente é. Ana sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não é verdade. Eu nunca te traí, Lucas. Essa mensagem é da Clara. Ela está aqui, olha. Ela apontou para Clara, que tentava se aproximar, mas Lucas não olhou. Ele estava cego, consumido por uma dor que Dona Margarida havia plantado com cuidado. Chega, Ana. Sai da minha casa agora. As palavras dele foram como facas, cortando o que restava do coração dela. O salão parecia girar. Ana olhou ao redor, vendo os rostos dos amigos, dos vizinhos, todos que ela havia convidado para celebrar o amor que agora estava sendo destruído. Ninguém disse nada. Ninguém a defendeu. Ela pegou sua bolsa, os dedos trêmulos, e caminhou até a porta, cada passo mais pesado que o anterior. O som dos soluços que ela tentava engolir ecoava em seus ouvidos. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio da rua a engoliu. Ana caminhou sem rumo, o vestido azul agora amassado, os pés doendo nos sapatos de salto. A noite estava fria, e o vento cortava sua pele como se quisesse lembrá-la de que estava sozinha. Ela se sentou em um banco de praça, o corpo tremendo, e foi então que sentiu uma náusea forte. Correu até uma farmácia, comprou um teste de gravidez com as poucas moedas que tinha e, em um banheiro público, confirmou o que seu corpo já sussurrava. Ela estava grávida. As lágrimas finalmente vieram, quentes e incontroláveis, enquanto ela segurava o teste com mãos trêmulas. Como vou criar você sozinha? Murmurou, tocando a barriga, onde uma nova vida pulsava, alheia à dor que a cercava. Naquela mesma noite, Ana tomou uma decisão. Não podia ficar no Rio, onde cada esquina lembrava Lucas, onde Dona Margarida a destruiria ainda mais. Ela foi até a rodoviária, comprou uma passagem para São Paulo com o pouco dinheiro que restava e subiu no ônibus. Enquanto as luzes da cidade desapareciam pela janela, Ana fechou os olhos, o coração partido, mas com uma fagulha de determinação. Ela não sabia como, mas sobreviveria. Por ela, pelo bebê. No casarão, Lucas estava sentado no sofá, o rosto enterrado nas mãos. A festa havia acabado, os convidados tinham ido embora, e o silêncio era ensurdecedor. Dona Margarida colocou a mão em seu ombro, a voz suave. Você fez o certo, meu filho. Ela não te merecia. Lucas não respondeu. Ele sentia um vazio que não explicava, uma dor que não fazia sentido. Mas manipulado pelo veneno da mãe, ele deixou Ana ir, sem saber que estava jogando fora o maior amor de sua vida. A rodoviária de São Paulo engolia Ana Clara como um mar de concreto e vozes. O ar estava pesado, carregado de fumaça e pressa, e ela segurava sua bolsa surrada contra o peito, como se fosse a última âncora de sua antiga vida. A cidade parecia um monstro vivo, com suas luzes piscando ao longe e o barulho de buzinas cortando a noite. Ana desceu do ônibus, os pés inchados, o vestido azul agora amarrotado, e olhou ao redor, perdida. Não havia ninguém esperando por ela, nenhum rosto conhecido, apenas estranhos correndo para seus próprios destinos. O peso da solidão a fez estremecer, mas ela respirou fundo, tocando a barriga ainda plana. Você é tudo o que eu tenho agora, sussurrou para o bebê que nem sabia que existia. Era o primeiro passo de uma jornada que ela mal podia imaginar. Com apenas algumas moedas no bolso, Ana caminhou até encontrar uma pensão barata, um prédio velho com paredes descascadas e um letreiro torto que dizia quarto para alugar. O dono, um homem de bigode grisalho, olhou para ela com desconfiança, mas aceitou o pagamento adiantado de uma noite.
O quarto era pequeno, com uma cama dura, uma janela rachada e um cheiro de mofo que grudava na pele. Ana se sentou na cama, os olhos ardendo de lágrimas que ela se recusava a derramar. O silêncio do quarto era pior que o barulho da rua. Ela pegou o celular, agora com a tela trincada, e viu uma foto antiga dela e Lucas, sorrindo na praia. A dor veio como uma onda, e ela apagou a foto, prometendo a si mesma que não olharia para trás. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som de um galo improvável em algum quintal próximo. O estômago roncava, mas ela só tinha dinheiro para um pão com café em uma padaria. Enquanto mastigava devagar, observava as pessoas ao seu redor. Mães com carrinhos de bebê, trabalhadores apressados, crianças rindo. Cada cena era um lembrete do que ela queria construir, mas também do que havia perdido. Determinada, Ana começou a procurar trabalho. Andou por horas, batendo em portas de lojas, cafés, qualquer lugar que pudesse oferecer um salário. Seus sapatos gastos machucavam os pés e o sol queimava sua nuca, mas ela não parava. No fim do dia, uma pequena loja de roupas infantis, com vitrines cheias de vestidinhos coloridos, mudou sua sorte. A dona, uma mulher de meia idade chamada Dona Rosa, viu algo nos olhos de Ana, talvez desespero, talvez força, e a contratou como vendedora. O trabalho era exaustivo, mas Ana se jogou nele com tudo. Ela arrumava prateleiras, atendia clientes e aprendia a dobrar bodes de bebê com uma precisão que surpreendia Dona Rosa. Durante as pausas, Ana observava as roupas, os detalhes dos bordados, as cores suaves que pareciam abraçar quem as vestia. Algo dentro dela começou a despertar, uma centelha de criatividade que ela nem sabia que tinha. À noite, no quartinho da pensão, ela sonhava com o bebê, imaginando como seria segurá-lo nos braços. Mas a realidade logo bateu à porta. As náuseas aumentaram e Ana percebeu que precisava de um médico. Com o primeiro salário, ela marcou uma consulta em um posto de saúde. Sentada na sala de espera, cercada por mães e crianças barulhentas, Ana sentiu o peso da incerteza. E se não pudesse pagar pelo parto? E se algo estivesse errado? Quando o médico a chamou, ela segurou a respiração. O ultrassom começou e o som do coraçãozinho do bebê ecoou, rápido e forte, como um tambor de esperança. Mas então o médico franziu a testa, ajustou o aparelho e sorriu. Parabéns, dona Ana. Você está esperando trigêmeos. O mundo parou. Ana olhou para a tela, onde 3 pontinhos pulsavam, 3 vidas crescendo dentro dela. O choque a fez rir e chorar ao mesmo tempo. 3? Perguntou a voz tremendo. O médico confirmou e Ana saiu do consultório atordoada, o coração dividido entre medo e amor. De volta à loja, Ana guardou o segredo por dias, sem saber como lidar com a notícia. 3 filhos. Como criaria 3 filhos sozinha, sem dinheiro, sem família? Foi então que conheceu Clara, uma colega de trabalho que sempre chegava com um sorriso largo e histórias engraçadas. Clara tinha cabelos cacheados que pareciam desafiar a gravidade e uma energia que iluminava o ambiente. Um dia, ao notar Ana mais quieta que o normal, Clara puxou conversa. Tá tudo bem, menina? Você parece que viu um fantasma. Ana hesitou, mas algo na bondade de Clara a fez desabar. Ela contou tudo. A traição de Lucas, a expulsão, os trigêmeos. Clara ouviu em silêncio, depois pegou a mão de Ana. Você não tá sozinha, eu te ajudo, a gente dá um jeito. Naquela noite, Clara levou Ana para sua casa, onde dividiram um prato de macarrão e riram pela primeira vez em semanas. Era o começo de uma amizade que mudaria tudo. Inspirada por Clara, Ana começou a sonhar maior. À noite, depois do trabalho, ela pegava uma máquina de costura emprestada e fazia roupas de bebê. Eram peças simples, mas cheias de cuidado. Bodes com estampas de estrelas, macacõezinhos com botões coloridos. Cada ponto
Era uma promessa aos filhos que estavam por vir. Mas as dificuldades não paravam. As contas se acumulavam e Ana mal conseguia pagar o aluguel da pensão. Houve noites em que ela dormia com fome, economizando para comprar tecido ou remédios. Ainda assim, ela não desistia. Durante uma madrugada, enquanto costurava, Ana olhou para os 3 coraçõezinhos desenhados em um pano e teve uma ideia. 3 corações, murmurou. Seria o nome da marca que ela criaria. Um símbolo das 3 vidas que a estavam salvando, mesmo antes de nascer. Ana começou a vender suas roupas na loja com a permissão de Dona Rosa. Os clientes adoravam, elogiando a suavidade dos tecidos e os detalhes feitos à mão. Cada venda era uma pequena vitória, uma prova de que Ana podia reescrever sua história. Ela sonhava com seus filhos, Miguel, Sofia e Pedro, os nomes que escolhera, e prometia a eles um futuro melhor. Vocês vão ter orgulho de mim, dizia, tocando a barriga, que agora começava a crescer. O cansaço pesava, mas a esperança a carregava. São Paulo, com toda a sua frieza, estava se tornando um lar. E Ana, aos poucos, estava se tornando uma nova mulher. O sol mal despontava quando Ana Clara abriu os olhos. O som de risadas infantis enchendo o pequeno apartamento onde agora vivia. Era um domingo de primavera, e o aroma de café fresco misturava-se ao cheiro de tinta e tecido que tomava o canto da sala. Ali, em uma mesa improvisada, descansavam as peças da sua primeira coleção de roupas infantis. Macacõezinhos com estampas de nuvens, vestidos com bordados de flores e bodes tão macios que pareciam feitos de abraços. Ana tocou uma das peças, o coração acelerado. Hoje era o dia do lançamento da 3 Corações, a marca que ela havia sonhado enquanto costurava à luz de uma lâmpada fraca. Ela olhou para Miguel, Sofia e Pedro, seus trigêmeos de 1 ano, brincando no tapete com blocos coloridos. É por vocês, sussurrou, sentindo uma força que nem sabia que tinha. A loja de Dona Rosa, onde Ana ainda trabalhava meio período, havia cedido uma vitrine inteira para o lançamento. Ana passou a manhã arrumando tudo com cuidado. Pendurou as roupas em cabides minúsculos, espalhou balões brancos com o logo da 3 Corações, 3 corações entrelaçados, e colocou uma placa escrita à mão. Feito com amor para os seus pequenos. Clara, sua amiga e agora maior incentivadora, chegou com um sorriso que iluminava o ambiente. Tá lindo, Ana. Vai ser um sucesso, você vai ver, disse, ajustando um laço que estava torto. Ana sorriu, mas o estômago apertava. E se ninguém comprasse? E se ela tivesse apostado tudo em um sonho impossível? Quando a loja abriu, as primeiras clientes chegaram, atraídas pela vitrine colorida. Uma mãe jovem pegou um vestidinho e passou a mão no tecido, surpresa. Quem fez isso? É tão delicado. Ana, tímida, deu um passo à frente. Fui eu. É da minha marca 3 Corações. A mulher sorriu e comprou o vestido. Depois mais 2 bodes. Outras clientes vieram, elogiando os detalhes, a suavidade, a história por trás da marca que Ana contava, com os olhos brilhando. No fim do dia, metade da coleção havia sido vendida. Ana e Clara comemoraram com um abraço apertado, enquanto Dona Rosa, orgulhosa, ofereceu um pedaço de bolo. Era o primeiro gosto de vitória, doce e real. Nos meses seguintes, a 3 Corações começou a crescer como uma semente que finalmente encontra terra boa. As roupas de Ana apareceram em feiras de bairro, em lojinhas parceiras, até em uma matéria de jornal local que contava a história de uma mãe solo que transformava amor em costura. As clientes adoravam a autenticidade da marca e as encomendas não paravam de chegar. Ana mal dormia, dividindo-se entre cuidar dos filhos, trabalhar na loja e costurar à noite. Mas cada peça vendida era uma prova de que ela estava no caminho certo. Com o dinheiro das vendas, Ana alugou um pequeno galpão nos arredores da cidade, um espaço com paredes de tijolo aparente e janelas grandes que deixavam o sol entrar.
Era apertado, com máquinas de costura velhas e caixas empilhadas, mas para Ana era um palácio. Ela pendurou um desenho dos trigêmeos na parede com os nomes Miguel, Sofia e Pedro, escritos em letras tortas, e começou a contratar costureiras para ajudar na produção. Nem tudo, porém, era um mar de rosas. À medida que a Três Corações ganhava espaço, concorrentes começaram a surgir, alguns com críticas afiadas. Uma dona de uma marca maior, chamada Estrela Baby, espalhou boatos de que as roupas de Ana eram artesanais demais e não durariam. Outra loja recusou uma parceria, dizendo que Ana era só uma mãe tentando brincar de empresária. As palavras doíam, como pedras atiradas em um vidro frágil. Ana lia os comentários em uma página de empreendedorismo na internet e sentia o peito apertar. Mas em vez de desistir, ela usava a dor como combustível. Passava noites redesenhando modelos, testando novos tecidos, garantindo que cada peça fosse perfeita. Clara, sempre ao seu lado, a lembrava. Eles falam porque você está brilhando, Ana. Não deixa ninguém apagar tua luz. Foi Clara quem trouxe a próxima grande virada. Certa manhã, enquanto tomavam café no galpão, ela jogou um maço de papéis na mesa. Chega de fazer tudo sozinha, amiga. Tô dentro. Quero ser sua sócia. Ana ficou sem palavras. Clara tinha economias guardadas e uma energia que complementava a determinação de Ana. Elas assinaram um acordo simples, selado com um aperto de mãos e muitas risadas. Com Clara como sócia, a Três Corações ganhou ainda mais força. Elas contrataram mais costureiras, abriram uma lojinha virtual e começaram a planejar uma linha de sapatinhos. Clara também cuidava das redes sociais, postando fotos dos bastidores e histórias sobre os trigêmeos que encantavam os clientes. Enquanto a marca crescia, Ana via seus filhos florescerem. Miguel, com seus olhos curiosos, já tentava andar, sempre caindo e rindo. Sofia, a mais falante, apontava para tudo, inventando palavras. Pedro, o mais calmo, adorava dormir no colo da mãe enquanto ela costurava. Eles estavam saudáveis, crescendo em um apartamento modesto, mas cheio de amor. Ana os levava ao parquinho aos domingos, onde corriam atrás de borboletas e sujavam as roupas de terra. Cada gargalhada deles era um lembrete de por que ela lutava. Mas às vezes, à noite, quando os filhos dormiam, Ana pensava em Lucas. Será que ele estava bem? Será que sentia falta dela? A lembrança doía, mas Ana a afastava, focando no presente. Seus filhos e sua marca eram sua nova família. O maior momento de glória veio inesperadamente. Uma associação de empreendedores de São Paulo anunciou um prêmio para novos negócios e a Três Corações foi indicada. Ana quase não acreditou quando Clara mostrou o e-mail. Na noite da premiação, ela vestiu um vestido simples, mas elegante, e levou Clara e os trigêmeos. O salão estava cheio de pessoas importantes e Ana sentia as mãos tremendo. Quando o apresentador chamou seu nome como vencedora, o mundo pareceu parar. Ela subiu ao palco, os filhos nos braços de Clara na plateia, e falou com a voz embargada: "Tudo o que faço é pelos meus filhos. Eles são meus três corações." O público aplaudiu de pé e Ana sentiu lágrimas quentes escorrerem. Era mais que um prêmio, era a prova de que ela havia transformado sua dor em algo maior. De volta ao galpão, Ana pendurou o troféu na parede, ao lado do desenho dos filhos. Ela sentou entre as máquinas de costura, o silêncio da noite envolvendo-a como um abraço. Pensou em Lucas por um momento, no homem que a expulsara, no amor que quase a destruiu. Mas então olhou para as roupas prontas, para o logo da Três Corações, para a vida que estava construindo. "O passado não me define", murmurou, tocando o troféu. Ela sabia que o futuro pertencia a ela e aos seus filhos, e isso era o suficiente.
A chuva caía pesada sobre o Rio de Janeiro, batendo nas janelas do escritório de Lucas, como se quisesse invadir o silêncio opressivo do ambiente. Ele estava sentado à mesa, os olhos fixos em uma pilha de papéis que pareciam gritar más notícias. Relatórios financeiros, gráficos em queda, e-mails de credores exigindo pagamento. A empresa que ele herdara do pai, outrora um império de importação, agora desmoronava como um castelo de areia. Lucas esfregou as têmporas, o peso de uma dor de cabeça constante misturando-se ao vazio que sentia no peito. 3 anos haviam se passado desde que expulsara Ana Clara de sua vida, mas o eco daquela noite ainda o perseguia, como um fantasma que se recusava a partir. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era o contador, com a voz tensa. Lucas, os números não mentem. Se não conseguirmos um investidor, a empresa não sobrevive até o fim do ano. Lucas desligou sem responder, o coração apertado. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade borrada pela chuva. O reflexo no vidro mostrava um homem que ele mal reconhecia. Olheiras profundas, barba mal aparada e um olhar que parecia perdido. Como tudo tinha desmoronado tão rápido. Ele sempre fora o homem que resolvia tudo, o filho prodígio, o marido que Ana olhava com admiração. Mas agora, sem ela, sem a empresa, quem ele era? No casarão onde ainda vivia, Dona Margarida reinava com a mesma autoridade de sempre. Ela entrava no escritório de Lucas sem bater, os lábios apertados em uma linha de desaprovação. Você precisa demitir metade dos funcionários, Lucas, e vender aquele galpão no porto. Não temos escolha. Sua voz era firme, como se ela fosse a dona da empresa. Lucas suspirou, cansado de lutar contra a mãe. Desde que Ana partira, Dona Margarida se tornara ainda mais controladora, decidindo tudo, desde os contratos até o que Lucas comia no jantar. Ele sabia que ela queria protegê-lo, mas cada ordem dela parecia apertar mais o nó em seu peito. Eu cuido disso, mãe, murmurou, sem convicção, voltando aos papéis. À noite, sozinho em seu quarto, Lucas sentia a saudade de Ana como uma faca. Ele se lembrava dos dias em que ela enchia a casa de risadas, do jeito que dançava na cozinha enquanto fazia café, do calor de seus braços quando o mundo parecia pesado. Mas então vinha a lembrança daquela mensagem no celular, a traição que ele acreditava ter descoberto, e a raiva o cegava novamente. Ele se jogava no trabalho, ficando até de madrugada no escritório, assinando papéis, fazendo ligações, tentando salvar o que restava da empresa. O trabalho era sua fuga, mas também sua prisão. Quanto mais ele se afundava, mais sentia que algo essencial estava faltando. Um dia, enquanto almoçava com Marcelo, um velho amigo de faculdade, Lucas ouviu algo que o fez parar. Marcelo, entre garfadas de feijoada, mencionou casualmente: "Você viu a Ana Clara? Tá fazendo um sucesso danado em São Paulo. Criou uma marca de roupas infantis, a 3 Corações. Saiu até no jornal." Lucas segurou o garfo com mais força, o estômago revirando. Ana? A mesma Ana que ele expulsara, que ele acusara de traição. Ele tentou manter a voz neutra. Não sabia, boa sorte para ela. Mas as palavras de Marcelo ficaram martelando em sua cabeça. Ana estava bem. Ana estava vencendo. E ele estava afundando. Quando voltou para casa, Lucas tentou afastar os pensamentos sobre Ana. Procurá-la seria admitir que errou, que jogou fora o amor da sua vida por um mal-entendido. O orgulho era uma corrente pesada, e ele não conseguia se livrar dela. Dona Margarida, como se sentisse a fraqueza do filho, reforçou a narrativa. Aquela mulher nunca te mereceu, Lucas. Esquece ela. Você tem coisas mais importantes para resolver. Ele assentiu, mas o vazio dentro dele só crescia. O que Lucas não sabia era que Dona Margarida guardava um segredo.
Anos antes, Ana havia enviado cartas, pedindo para explicar tudo, contando sobre a gravidez. Dona Margarida as interceptara, rasgando cada uma sem jamais mostrar ao filho. Para ela, Ana era uma ameaça, uma mulher que podia tirar Lucas de seu controle. Com o tempo, Lucas começou a buscar alívio em garrafas de uísque. Ele bebia sozinho, no escuro do escritório, enquanto o relógio marcava horas que ele nem percebia. O álcool o embotava a dor, mas também o afastava de quem ele costumava ser. Os funcionários notavam suas chegadas tardias, os olhos vermelhos, as decisões impulsivas que só pioravam a crise da empresa. Marcelo tentou alertá-lo, convidando-o para um café. Cara, você está se destruindo. Para com isso. Vai atrás da Ana, pede perdão, sei lá, mas não fica assim. Lucas riu, um som amargo. Acha que ela ia querer me ver, depois de tudo? Esquece, Marcelo. Ele levantou e foi embora, deixando o café intocado. O golpe final veio em uma manhã cinzenta, quando Lucas pegou uma revista de negócios esquecida na sala de espera do escritório. Ao folheá-la, seus olhos pararam em uma foto. Ana Clara, sorrindo, com um troféu na mão, cercada por roupas infantis coloridas. O título dizia: 3 Corações, a história de superação de uma mãe empreendedora. Lucas leu cada palavra, o coração apertando a cada linha. Ana falava sobre seus filhos, trigêmeos, Miguel, Sofia e Pedro, sobre como transformar a dor em força. Filhos. Ana tivera filhos, e ele nunca soubera. A revista escorregou de suas mãos, e ele se sentou, o rosto enterrado nas palmas. Um vazio maior que qualquer outro o engoliu. Será que aqueles filhos eram dele? Por que ela nunca contou? A culpa e a saudade se misturaram, formando um peso que ele não sabia carregar. Naquela noite, Lucas voltou ao uísque, mas o gosto era mais amargo. Ele olhou para o casarão vazio, para a mãe que o controlava, para a empresa que desmoronava. Tudo o que ele tocava parecia ruir. E Ana, a mulher que ele amara e traíra, estava construindo um império com o mesmo coração que ele quebrara. Ele pegou o celular pensando em procurar o número dela, mas parou. O orgulho, a vergonha, o medo, tudo o prendia. Ele jogou o celular na mesa e fechou os olhos, deixando a chuva lá fora abafar o som dos seus próprios pensamentos. O ronco do helicóptero cortava o céu do Rio de Janeiro, as hélices girando como um coração pulsante contra as nuvens douradas do entardecer. Ana Clara segurava a mão de Miguel, seu filho de 6 anos, enquanto Sofia e Pedro, os outros trigêmeos, olhavam pela janela com olhos arregalados, fascinados pela cidade que se desenhava lá embaixo. Copacabana brilhava como uma joia, mas Ana não via beleza. Seu peito estava apertado, uma mistura de medo e determinação. Ela estava de volta ao Rio, a cidade que a expulsara, a cidade onde seu coração fora partido. Mas não era por ela que voltava. Era por Miguel, cujo rostinho pálido escondia uma batalha que nenhum menino deveria enfrentar. Semanas antes, em São Paulo, Ana recebera a notícia que a fez desabar. Miguel, sempre tão curioso e cheio de energia, começou a ficar cansado, com febres que vinham e iam sem explicação. Os médicos fizeram exames e o diagnóstico veio como um soco. Uma doença rara no sangue, algo que exigia um transplante de medula. Ana passou noites em claro, abraçando Miguel enquanto ele dormia, prometendo a si mesma que faria qualquer coisa para salvá-lo. Quando os médicos disseram que o doador ideal seria um parente próximo, o nome de Lucas surgiu como uma sombra do passado. Testes confirmaram que ele era compatível. Ana hesitou, o orgulho e a mágoa gritando para que ela encontrasse outro jeito. Mas olhando nos olhos de Miguel, ela soube que não havia escolha. Por seu filho, ela enfrentaria o homem que a destruíra. O helicóptero pousou em um heliponto privado, um luxo que Ana agora podia pagar graças ao sucesso da 3 Corações.
Ela vestia um tailleur azul escuro, simples, mas elegante, os cabelos presos em um coque firme. Os trigêmeos vestidos com roupas da marca, Miguel com uma camisa de algodão, Sofia com um vestido de bolinhas, Pedro com um macacãozinho. Seguravam suas mãos, curiosos e alheios ao peso do momento. Ana respirou fundo, o ar salgado do mar trazendo memórias que ela preferia esquecer. Vamos, meus amores, disse a voz firme, mas o coração tremendo. Procurar Lucas não foi difícil. A empresa dele, agora uma sombra do que fora, ainda tinha um endereço conhecido. Ana dirigiu até o prédio, um edifício que já fora imponente, mas agora parecia cansado, com janelas empoeiradas e uma placa torta. Ela deixou as crianças com Clara, que viera junto para ajudar, e entrou sozinha. O elevador subiu lentamente, cada andar aumentando o nó em seu estômago. Quando as portas se abriram, Ana viu Lucas pela primeira vez em 6 anos. Ele estava sentado em uma cadeira, os cotovelos na mesa, o rosto enterrado nas mãos. O homem que outrora era cheio de vida, agora parecia quebrado, os ombros curvados, os cabelos grisalhos antes do tempo. Ana sentiu uma pontada de pena, mas a afastou. Não estava ali por ele. Lucas, disse ela, a voz cortando o silêncio. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. Ana? A voz dele era rouca, carregada de surpresa e algo mais. Culpa, talvez. Ele se levantou desajeitado, derrubando uma caneta no chão. Por um momento, eles apenas se olharam, o peso de 6 anos de silêncio pairando entre eles. Ana queria gritar, perguntar por que ele não a escutara, por que a jogara fora, mas se conteve. Preciso da sua ajuda, disse, as palavras firmes, mas com um tremor que ela não conseguiu esconder. Antes que pudesse explicar, a porta do escritório se abriu e Dona Margarida entrou, os olhos estreitos como lâminas. Você, o que faz aqui? A voz de Dona Margarida era puro veneno e ela deu um passo à frente, como se quisesse expulsar Ana novamente. Lucas levantou a mão pedindo silêncio, mas Dona Margarida continuou. Você não tem vergonha de aparecer depois de tudo? Deixe meu filho em paz. Ana respirou fundo, o ódio antigo voltando à tona. Mas ela se lembrou de Miguel. Não vim por mim, vim pelo meu filho. Ele precisa de um transplante e você, Lucas, é compatível. As palavras caíram como pedras e Lucas piscou confuso. Filho? Perguntou, a voz falhando. Ana fez um sinal para Clara, que trouxe os trigêmeos para o escritório. Miguel, Sofia e Pedro entraram, tímidos mas curiosos. Quando Lucas viu as crianças, o mundo pareceu parar. Elas eram cópias perfeitas dele, os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, até o jeito que Pedro inclinava a cabeça. Ele cambaleou, segurando a mesa para não cair. Eles são meus? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ana assentiu, os olhos marejados, mas a postura firme. São seus filhos, Lucas, Miguel, Sofia e Pedro. Eu estava grávida quando você me expulsou. O choque no rosto de Lucas era palpável, mas Dona Margarida interrompeu, furiosa. Isso é mentira. Ela está te enganando, Lucas. Essa mulher só quer dinheiro. Ana virou-se para ela. A raiva finalmente transborda. Chega, Dona Margarida. Você sabia que eu estava grávida. Você me viu chorando, me viu implorando e mesmo assim me jogou fora como lixo. Ela puxou um documento do bolso, um exame antigo de gravidez, e jogou na mesa. Eu tentei contar, Lucas. Mandei cartas, mas sua mãe nunca te mostrou. Lucas olhou para a mãe, o rosto pálido. É verdade? Perguntou a voz tremendo. Dona Margarida hesitou, os lábios trêmulos, mas não respondeu. O silêncio dela foi resposta suficiente. Lucas passou a mão pelo rosto, o peso da verdade o esmagando. Ele olhou para os trigêmeos, que brincavam com um carrinho no canto do escritório, alheios à tempestade emocional dos adultos. Eu não sabia, Ana.
Eu juro, disse, os olhos cheios de lágrimas. Ana engoliu o choro, mantendo a compostura. Não vim aqui para falar do passado. Vim por Miguel. Ele precisa de você. Vai ajudar ou não? Lucas assentiu, ainda atordoado. Claro, eu faço o que for preciso. Ana sentiu um alívio momentâneo, mas também uma dor antiga, revivida pelo reencontro. Ela pegou as crianças e saiu do escritório, prometendo voltar com os detalhes do transplante. No elevador, Miguel segurou sua mão perguntando: "Aquele homem é meu papai?" Ana sorriu apesar de tudo. "Ele é alguém que vai te ajudar, meu amor." Quando entraram no carro, Ana olhou para o prédio, o coração pesado, mas com uma fagulha de esperança. Por Miguel, ela enfrentaria qualquer coisa, até mesmo o passado. O hospital cheirava a antisséptico e esperança frágil, um lugar onde o tempo parecia suspenso entre a vida e a espera. Ana Clara estava sentada na sala de espera, os dedos entrelaçados com força, os olhos fixos em uma mancha no chão. Miguel, seu pequeno guerreiro, estava em uma sala de exames, começando os primeiros passos do tratamento para sua doença rara. Sofia e Pedro, os outros trigêmeos, brincavam com blocos de montar em um canto, sob o olhar atento de Clara, que tentava manter a leveza para as crianças. Mas Ana não conseguia relaxar. Cada batida do seu coração era uma prece silenciosa, um pedido para que Miguel ficasse bem. E no fundo da sua mente havia Lucas, o homem que ela nunca pensou que veria novamente, agora tão presente, tão necessário. 2 dias haviam se passado desde o reencontro no escritório, desde que Ana jogara a verdade na cara de Lucas. Ela estava grávida dos trigêmeos quando ele a expulsou, e Dona Margarida, sua mãe, havia destruído qualquer chance de ele saber. Lucas aparecera no hospital naquela manhã, desajeitado, com olheiras profundas e uma expressão que misturava culpa e determinação. Ele não dissera muito, apenas que estava ali para os testes de compatibilidade do transplante. Ana o observara de longe, o homem que outrora era seu mundo, agora reduzido a um estranho, com o peso do arrependimento nos ombros. Mas, por Miguel, ela engolia a mágoa e seguia em frente. Enquanto esperava notícias do médico, Ana viu Lucas voltar da sala de exames. Ele hesitou, como se não soubesse se era bem-vindo, mas se aproximou lentamente. Os médicos disseram que os testes estão indo bem. Sou compatível, disse, a voz baixa, quase tímida. Ana assentiu, o alívio misturado com uma dor antiga. Obrigada, Lucas. Isso significa tudo para ele. Antes que ele pudesse responder, Sofia correu até Ana puxando sua mão. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou, os olhos castanhos brilhando de curiosidade. Lucas olhou para a menina e Ana viu algo se quebrar dentro dele. Talvez a percepção de tudo o que perdera. Ele é alguém que está ajudando o Miguel, respondeu Ana, com um sorriso forçado. Lucas engoliu em seco, mas não disse nada. Naquela noite, no apartamento alugado onde Ana estava hospedada no Rio, Lucas apareceu sem avisar. Clara abriu a porta, lançando um olhar desconfiado, mas deixou-o entrar. Ana estava na sala, dobrando roupas das crianças quando o viu. "O que você quer, Lucas?" perguntou a voz firme, mas com um tremor que traía sua vulnerabilidade. Ele respirou fundo, as mãos inquietas. "Eu preciso entender, Ana. Você estava grávida dos meus filhos e eu não sabia. Como isso aconteceu?" Ana fechou os olhos por um momento, a memória da traição voltando como uma onda. "Eu tentei te contar, Lucas. Escrevi cartas, mandei mensagens, implorei para sua mãe te dizer. Mas ela destruiu tudo. Ela me odiava e você acreditou nela, não em mim." Lucas ficou em silêncio, o peso das palavras de Ana o esmagando. Ele se lembrou da noite em que a expulsara, da mensagem que lera no celular, do veneno que Dona Margarida sussurrara em seu ouvido. "Eu fui um idiota", murmurou a voz rouca. "Mas minha mãe, ela não podia ter feito isso."
Ana riu, um som amargo. Você ainda duvida? Pergunta para ela, Lucas. Pergunta o que ela fez com as cartas que escrevi, com as fotos do ultrassom que mandei. Ele olhou para Ana, os olhos cheios de uma dor que ela conhecia bem. Sem dizer mais nada, ele saiu, a determinação endurecendo seu rosto. No dia seguinte, Lucas confrontou Dona Margarida no casarão. A sala de estar, com seus móveis caros e retratos antigos, parecia pequena diante da tensão entre eles. Mãe, é verdade? Você escondeu as cartas da Ana? Sabia que ela estava grávida? Perguntou, a voz tremendo de raiva. Dona Margarida cruzou os braços, o rosto uma máscara de indignação. Eu não sei do que você está falando, Lucas. Aquela mulher só quer te manipular. Mas Lucas não recuou. Ele bateu a mão na mesa, fazendo um vaso tremer. Para de mentir. Eu sei da verdade. Você destruiu as cartas, não foi? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dona Margarida baixou os olhos, os lábios trêmulos. Eu fiz o que era melhor para você, admitiu, finalmente. Ela não era boa o suficiente. Eu tinha medo de te perder para ela. Lucas sentiu o chão sumir. Sua mãe, a mulher que ele confiara acima de tudo, o manipulava por ciúmes. Ele saiu da sala sem olhar para trás, o coração em pedaços. De volta ao hospital, Lucas encontrou Ana na cafeteria, tomando um chá enquanto lia um relatório médico. Ele se sentou à sua frente sem pedir permissão. Você estava certa. Minha mãe admitiu tudo. Eu não sei como te pedir perdão, Ana. Ela levantou os olhos, a mágoa ainda presente, mas também uma fagulha de cansaço. Não é sobre perdão agora, Lucas. É sobre o Miguel. Ele precisa de você. Lucas assentiu, mas insistiu. Eu sei que errei. Não espero que você me queira de volta. Mas aqueles crianças são meus filhos. Eu quero fazer parte da vida deles, se você deixar. Ana hesitou, o coração dividido. Ela queria proteger seus filhos, mas também via a sinceridade nos olhos dele. Isso vai levar tempo, Lucas. Muito tempo, disse, a voz firme. Enquanto Miguel começava o tratamento, Lucas encontrou maneiras de se aproximar dos filhos. Ele trouxe um livro de histórias para o quarto do hospital, lendo para Miguel com uma voz suave, que surpreendeu Ana. Sofia e Pedro, curiosos, começaram a se sentar ao lado dele, rindo das vozes engraçadas que ele fazia para os personagens. Ana observava de longe, o coração apertado. Era tudo o que ela sonhara anos atrás. Uma família unida. Mas agora vinha com o peso de cicatrizes que ainda doíam. Mesmo assim, ela deixou Lucas ficar, por Miguel, por Sofia, por Pedro. Uma noite, após as crianças dormirem, Ana e Lucas se encontraram no corredor do hospital. O silêncio entre eles era pesado, mas necessário. Por que você não me procurou, Ana? Mesmo depois das cartas? Perguntou ele, a voz cheia de arrependimento. Ela suspirou, olhando para o chão. Porque eu estava destruída, Lucas. Você me jogou fora como se eu fosse nada. Eu precisei me reconstruir pelos meus filhos. Não tinha espaço para correr atrás de quem não me quis. Ele baixou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu nunca parei de te amar. Mesmo achando que você tinha me traído, eu sentia você em tudo. Ana sentiu o peito apertar, mas manteve a distância. Amor não basta, Lucas. Não depois de tudo. Antes de se separar, Lucas segurou a mão dela apenas por um segundo. Eu vou fazer o que for preciso para ajudar o Miguel e para mostrar que mudei. Não por nós, mas por eles. Ana puxou a mão, mas assentiu. Então faça, Lucas, pelo Miguel. Eles se separaram, cada um carregando o peso do passado, mas com um fio de esperança costurando o futuro. No quarto, Miguel dormia, um sorriso leve no rosto, como se soubesse que a luta estava apenas começando. O sol entrava tímido pela janela do quarto de hospital, desenhando listras douradas no chão, onde Miguel, Sofia e Pedro brincavam. O som de risadas infantis ecoava, leve como uma música que Ana Clara não ouvia há semanas. Miguel, ainda fraco,
mas com um brilho renovado nos olhos, empilhava blocos coloridos, enquanto Sofia contava uma história inventada sobre um dragão que voava no rio. Pedro, sempre o mais quieto, observava com um sorriso tímido, segurando um carrinho que Lucas trouxera na véspera. Ana estava sentada ao lado da cama, dobrando uma pilha de roupas da Três Corações, mas seus olhos não paravam de vagar para Lucas. Ele estava agachado no chão, ajudando Miguel a equilibrar um bloco, a voz suave e paciente. Era uma cena que Ana nunca imaginou viver. Lucas, o homem que a traíra, agora ali, tão presente, tão diferente. Desde que Miguel começara o tratamento, Lucas aparecia todos os dias. Ele trazia livros de histórias, brinquedos simples, ou apenas sua presença, que aos poucos conquistava as crianças. No início, Sofia e Pedro mantinham distância, escondendo-se atrás de Ana quando ele chegava. Miguel, talvez por estar mais frágil, foi o primeiro a ceder, aceitando as histórias que Lucas lia com vozes engraçadas. Um dia, Sofia perguntou com a coragem típica de seus 6 anos: "Você é nosso papai de verdade?" Lucas olhou para Ana, buscando permissão, e ela assentiu, o coração apertado. "Sou, Sofia, e quero muito conhecer vocês", respondeu ele, a voz embargada. A menina sorriu e desde então algo mudou. As crianças começaram a procurá-lo, pedindo para ele empilhar blocos ou contar mais uma história. Ana observava tudo, dividida entre a alegria de ver os filhos felizes e o medo de deixar Lucas se aproximar demais. Ana notava as mudanças em Lucas. Ele não era mais o homem arrogante que a expulsara anos atrás. Havia uma humildade nova em seus gestos, uma tristeza nos olhos que parecia genuína. Ele chegava ao hospital com as mangas da camisa dobradas, o cabelo bagunçado e uma determinação silenciosa de fazer as coisas certas. Ana ouviu dos médicos que Lucas passara horas respondendo perguntas, fazendo exames, garantindo que a doação de medula para Miguel fosse perfeita. Quando o dia do transplante chegou, Ana estava um caco, as mãos trêmulas, enquanto abraçava Miguel antes da cirurgia. Lucas a encontrou no corredor, o rosto pálido, mas firme. "Vai dar tudo certo, Ana. Eu prometo", disse ele, e pela primeira vez em anos, ela quis acreditar nele. O transplante foi um sucesso. Quando o médico saiu da sala com um sorriso cansado e disse que Miguel estava estável, Ana caiu em lágrimas, o alívio a envolvendo como um abraço. Ela correu para o quarto onde Miguel dormia, o rostinho sereno sob as luzes suaves do monitor. Lucas estava lá, sentado em uma cadeira, olhando para o filho com uma mistura de amor e culpa. Ana se aproximou, a voz rouca de emoção. "Obrigada, Lucas. Você salvou a vida dele." Ele levantou os olhos marejados. "Eu fiz o que qualquer pai faria. Só queria ter feito mais antes." Ana sentiu o peso daquelas palavras, mas manteve a barreira que construíra ao redor do coração. "Você fez o que precisava agora. Isso é o que importa", disse, voltando para o lado de Miguel. Naquela noite, Clara, que ficara no Rio para apoiar Ana, puxou a amiga para um canto do apartamento alugado. As crianças dormiam e o silêncio permitia conversas mais profundas. "Ana, dá para ver que o Lucas está mudando. Ele está tentando de verdade. Não acha que é hora de perdoar?" perguntou Clara, os olhos cheios de preocupação. Ana suspirou, mexendo no chá que esfriava na xícara. "Perdoar não é tão simples, Clara. Ele me destruiu. E se eu deixar ele entrar de novo e ele machucar a gente? Meus filhos não merecem isso." Clara pegou sua mão. "Eu sei, mas olha para ele agora. Ele está lutando para ser melhor. Talvez não seja sobre voltar para o passado, mas sobre criar algo novo." Ana ficou em silêncio, as palavras de Clara mexendo com algo que ela não queria admitir. Enquanto isso, Lucas buscava redenção além do hospital. Ele começou a ajudar em uma comunidade local, perto do antigo escritório da empresa.
Era um bairro simples, com casas de tijolo e crianças brincando nas ruas. Lucas apareceu lá pela primeira vez com Marcelo, o amigo que nunca desistira dele, e ofereceu ajuda em um projeto de reforma de uma creche. Ele carregava baldes de tinta, consertava cadeiras quebradas e até jogava bola com as crianças nos intervalos. As pessoas do bairro, no início desconfiadas, começaram a respeitá-lo. Lucas não falava muito, mas seus atos diziam o suficiente. Ele queria ser mais que o homem que falhara com Ana e seus filhos. Queria ser alguém que valesse a pena. Ana soube disso por acaso, quando uma enfermeira do hospital mencionou ter visto Lucas na creche, suado e sorrindo enquanto pintava uma parede. A notícia a pegou desprevenida, plantando uma semente de esperança que ela não estava pronta para regar. Ela via Lucas com as crianças, o jeito que ele segurava a mão de Miguel com cuidado, como ouvia Sofia contar histórias intermináveis, como fazia Pedro rir com caretas bobas. Era tudo o que ela sonhara para seus filhos, mas o medo ainda a segurava. E se fosse temporário? E se Lucas voltasse a ser o homem que a acusara sem ouvir? Um dia, enquanto levavam as crianças para um parquinho perto do hospital, Ana e Lucas tiveram um momento raro de tranquilidade. Miguel, Sofia e Pedro corriam atrás de borboletas e Ana os observava, um sorriso leve no rosto. Lucas se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. Eles são incríveis, Ana. Você fez um trabalho incrível sozinha, disse, a voz cheia de admiração. Ana olhou para ele, surpresa com a sinceridade. Não foi fácil, mas eles são minha força. Ele assentiu, hesitando antes de continuar. Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero ser parte do futuro deles e do seu, se você deixar. Ana sentiu o coração acelerar, mas desviou o olhar. Você está fazendo o certo agora, Lucas. Vamos ver o que o tempo diz. Quando voltaram ao hospital, Ana olhou para Miguel, que desenhava um sol com lápis de cor, e sentiu algo novo no peito. Não era amor, não ainda, mas uma esperança tímida, como uma flor nascendo em terra seca. Lucas estava tentando, e ela não podia negar isso. Talvez, só talvez, houvesse um caminho para reconstruir algo. Não o que foi, mas algo novo, mais forte. Ela tocou o desenho de Miguel, prometendo a si mesma que protegeria seus filhos, mas também que daria ao coração uma chance de cicatrizar. A brisa do fim de tarde soprava suave no Rio de Janeiro, carregando o cheiro de sal e promessas. Ana Clara estava no apartamento alugado, sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café que já esfriara. As crianças dormiam no quarto ao lado, o som leve de suas respirações trazendo uma paz que ela aprendera a valorizar. Sobre a mesa, um envelope simples, com seu nome escrito na caligrafia firme de Lucas. Ela o segurava com hesitação, os dedos traçando as letras como se pudessem revelar o que havia dentro antes de abri-lo. Lucas deixara a carta com Clara naquela manhã, pedindo que a entregasse sem dizer nada. Ana sabia que era mais que papel e tinta. Era um passo que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Com um suspiro, ela abriu o envelope. As palavras de Lucas pareciam dançar na página, cada linha carregada de uma sinceridade que a pegou desprevenida. Ana, eu não espero que você me perdoe, mas preciso que saiba. Eu errei. Errei ao não te ouvir, ao te expulsar, ao deixar minha mãe apagar você da minha vida. Não passa um dia sem que eu sinta o peso do que fiz. Seus filhos, nossos filhos, são a prova de que você é mais forte do que eu jamais serei. Tudo o que quero agora é ser digno deles, e talvez um dia de você. Ana sentiu os olhos arderem, as lágrimas caindo antes que pudesse detê-las. A carta falava dos momentos que compartilharam. A primeira dança na praia, as noites rindo sob as estrelas, e de como ele carregava cada um como um tesouro. Quando terminou de ler, Ana dobrou o papel com cuidado,
o coração apertado. Ela queria odiar Lucas, mas as memórias dos bons tempos voltavam, trazendo uma saudade que doía. No dia seguinte, Ana levou as crianças ao hospital para um check-up de Miguel. O menino, agora com as bochechas rosadas e a energia voltando, corria pelo corredor, rindo com Sofia e Pedro. Ana sorria, o alívio de vê-lo bem sendo um bálsamo para suas cicatrizes. Quando chegaram ao quarto, encontraram uma surpresa. Lucas havia transformado o espaço em um cantinho mágico. Balões coloridos flutuavam no teto. Uma mesa estava coberta com cupcakes decorados com estrelas. E havia uma pilha de presentes embrulhados em papel brilhante. "É para vocês, campeões", disse Lucas agachado na frente dos trigêmeos, o sorriso tímido, mas genuíno. Sofia deu um gritinho de alegria, enquanto Pedro, mais reservado, abriu um sorriso largo. Miguel correu para abraçar Lucas, que o segurou com cuidado, os olhos brilhando. Ana observava o coração aquecido pela felicidade dos filhos, mas ainda cautelosa. Enquanto as crianças abriam os presentes, um livro de aventuras para Miguel, um kit de pintar para Sofia, um quebra-cabeça para Pedro, Lucas se aproximou de Ana. Queria fazer algo especial para eles. "Espero que tá tudo bem", disse, a voz baixa. Ana olhou nos olhos dele, vendo ali uma vulnerabilidade que não existia anos atrás. "Eles amaram, Lucas. Obrigada", respondeu, e por um instante seus olhares se prenderam. Era como se o tempo voltasse, mas com uma nova camada, feita de feridas e esperança. Eles não disseram mais nada, mas aquele momento tão simples parecia um fio ligando o passado ao futuro. A surpresa seguinte veio de onde Ana menos esperava. Naquela tarde, Dona Margarida apareceu no hospital, algo que Ana nunca imaginaria. A mulher, sempre tão rígida, estava diferente. Os ombros curvados, o rosto sem a máscara de arrogância. Ela pediu para falar com Ana a sós, e contra sua vontade, Ana aceitou. No corredor, Dona Margarida baixou os olhos, a voz tremendo. "Eu errei, Ana. Destruí suas cartas, menti pro Lucas, fiz tudo para te afastar. Achei que estava protegendo ele, mas só causei dor. Me perdoa, por favor." Ana ficou em choque, as palavras da sogra ecoando como um trovão. Parte dela queria gritar, jogar na cara de Dona Margarida todo o sofrimento que ela causara. Mas outra parte, a que aprendera a curar suas próprias feridas, viu o arrependimento nos olhos da mulher. "Eu não sei se posso perdoar agora", disse Ana, a voz firme, mas sem raiva. "Mas vou tentar pelo bem dos meus filhos." Dona Margarida assentiu, lágrimas escorrendo, e saiu em silêncio. Aquele encontro mexeu com Ana. Pela primeira vez, ela sentiu as barreiras que construíra começarem a ceder, não por Dona Margarida, mas por si mesma. Ela queria viver sem o peso do rancor. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto das crianças, Clara a encontrou pensativa. "Tá tudo bem, amiga?" perguntou. Ana sorriu cansada, mas leve. "Tô tentando deixar o passado ir, Clara. Não é fácil, mas tô tentando." Clara apertou sua mão, sem dizer nada, e Ana soube que estava no caminho certo. A maior alegria veio dias depois, quando o médico chamou Ana ao consultório. Com um sorriso largo, ele anunciou: "Miguel está oficialmente em remissão. O transplante funcionou, e ele está se recuperando completamente." Ana caiu em lágrimas, abraçando o médico, depois correndo para contar às crianças. Miguel, Sofia e Pedro pularam de alegria, e Lucas, que estava lá, segurou Ana pelo braço, compartilhando o momento. "Ele vai ficar bem, Ana. Nosso menino vai ficar bem", disse a voz embargada. Ana deixou que ele a abraçasse apenas por um segundo, sentindo o calor de um alívio compartilhado. Com Miguel fora de perigo, Ana e Lucas começaram a conversar sobre o futuro dos filhos.
Sentados em um café perto do hospital, com papéis espalhados na mesa, eles discutiram escolas, atividades e como Lucas poderia fazer parte da vida das crianças. Quero estar presente, Ana. Não só agora, mas sempre, disse ele, os olhos fixos nos dela. Ana assentiu, ainda cautelosa, mas com uma abertura nova. Vamos fazer isso juntos, Lucas, pelos nossos filhos. Era um acordo simples, mas carregado de significado. Eles não eram mais o casal de antes, mas estavam construindo algo novo, tijolo por tijolo. Quando Ana voltou ao apartamento naquela noite, olhou para a carta de Lucas ainda sobre a mesa. Ela a pegou, relendo as últimas linhas. Você me ensinou o que é amor de verdade, Ana. Espero um dia te mostrar que aprendi. Ela sorriu. Guardou a carta em uma gaveta e olhou pela janela, onde o céu do rio brilhava com estrelas. O perdão ainda era um caminho longo, mas Ana sentia que estava pronta para dar os primeiros passos. O crepúsculo pintava o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e rosa, refletindo nas águas calmas de Copacabana. Ana Clara estava no pequeno apartamento alugado, organizando uma pilha de papéis da Três Corações, quando o celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas. Ana, posso te convidar para um jantar hoje? Só nós dois. Nada chique, só para conversar. Ela parou, os dedos pairando sobre a tela, o coração dando um salto que a pegou desprevenida. Durante semanas, Lucas estivera presente, cuidando dos trigêmeos, ajudando no hospital, mostrando uma versão de si mesmo que Ana pensava estar perdida para sempre. Mas um jantar, só eles dois, era um passo além. Ela hesitou, o eco da traição ainda sussurrando em sua mente, mas algo mais forte, talvez curiosidade, talvez esperança, a fez responder. Tudo bem. Onde? Lucas sugeriu um restaurante pequeno em Ipanema, um lugar com mesas de madeira, luzes suaves e o som do mar ao fundo. Ana chegou vestindo um vestido verde água, simples, mas que realçava o brilho de seus olhos castanhos. Seus cabelos caíam em ondas soltas, e ela segurava a bolsa com força, como se precisasse de algo para ancorar seus nervos. Lucas já estava lá, esperando na entrada, com uma camisa azul dobrada nas mangas e um sorriso tímido que lembrava o jovem que a conquistara anos atrás. Você tá linda, disse ele, e Ana sentiu as bochechas esquentarem, desviando o olhar. Obrigada. Vamos entrar? Respondeu mantendo a voz neutra, mas com um leve tremor. O jantar começou com uma conversa leve, quase cautelosa. Eles falaram sobre Miguel, que agora corria pelo apartamento como se nunca tivesse estado doente, e sobre as travessuras de Sofia e Pedro. Mas entre os pratos de peixe grelhado e o som de violão ao fundo, a conversa ganhou profundidade. Lucas baixou o garfo, os olhos fixos em Ana. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas quero ser honesto. Não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Eu te machuquei, Ana, e isso me mata. Ela ficou em silêncio, o peso daquelas palavras reabrindo feridas, mas também trazendo uma estranha sensação de alívio. Ele estava falando a verdade, e isso era novo. Ana respirou fundo, decidindo ser igualmente honesta. Eu te amei tanto, Lucas. Você era meu mundo, mas quando você me expulsou, quando acreditou na sua mãe e não em mim, eu senti que morri por dentro. Reconstruí tudo sozinha, pelos meus filhos, e agora não sei se consigo confiar em você de novo. As palavras saíram com uma mistura de dor e força, e Lucas assentiu, os olhos marejados. Eu mereço ouvir isso, mas quero que saiba que meus sonhos mudaram, Ana. Antes, eu queria poder, dinheiro, sucesso. Agora, só quero ser um pai para os nossos filhos. E se você permitir, quero estar ao seu lado, nem que seja como amigo. Ana olhou para ele surpresa com a humildade e sentiu algo dentro dela amolecer, como uma muralha começando a ceder. Eles continuaram falando, relembrando os erros,
mas também os sonhos que ainda carregavam. Ana contou sobre a Três Corações, sobre como queria abrir uma loja maior, talvez até levar a marca para outros estados. Lucas ouviu com atenção, fazendo perguntas, sugerindo ideias com um entusiasmo que a fez sorrir. Por um momento, era como se o passado não existisse, como se fossem apenas duas pessoas sonhando juntas. Quando saíram do restaurante, caminhando pela orla, o silêncio entre eles era confortável, cheio de possibilidades. Ana olhou para o mar, o coração mais leve do que esperava. "Obrigada pelo jantar, Lucas. Foi bom", disse, e ele sorriu, sem forçar nada além daquele momento. Nos dias seguintes, os trigêmeos começaram a perceber a mudança. Miguel, sempre o mais observador, perguntou enquanto comiam panquecas no café da manhã: "Mamãe, o papai vai morar com a gente?" Ana engasgou com o café enquanto Sofia e Pedro riam. "Não, meu amor, mas ele está sendo um bom papai para vocês, né?" respondeu, tentando manter a calma. Sofia assentiu, balançando os cachinhos. "Ele conta histórias legais e disse que vai me ensinar a desenhar um dragão." Pedro, mais tímido, apenas sorriu, mas Ana viu a felicidade nos olhos dele. As crianças estavam felizes e isso era um bálsamo para o coração dela. Ela observava como eles corriam para Lucas quando ele chegava, como se o vazio de 6 anos estivesse sendo preenchido, pedaço por pedaço. Uma semana depois, Lucas surpreendeu Ana novamente. Ele apareceu no apartamento com uma pasta cheia de papéis e um sorriso animado. "Eu sei que você está planejando expandir a Três Corações, então fiz umas pesquisas. Encontrei fornecedores de tecido mais baratos e um espaço para alugar que pode ser perfeito para uma nova loja." Ana pegou os papéis, atônita. Eram planilhas detalhadas, contatos de parceiros, até um esboço de como a loja poderia ser decorada. "Lucas, você fez isso tudo? Por quê?" perguntou a voz carregada de surpresa. Ele deu de ombros, quase envergonhado. "Porque acredito em você, Ana. Sempre acreditei, mesmo quando não demonstrei. Quero te ajudar a crescer, sem pedir nada em troca." Ela folheou os papéis, o peito apertado com uma mistura de gratidão e confusão. Lucas não estava apenas tentando ser um pai. Ele estava tentando ser um parceiro, mesmo sem garantias. Naquela tarde, Ana e Lucas levaram as crianças a um parquinho próximo. Enquanto Miguel e Sofia subiam no escorrega, gritando de alegria, Pedro ficou com Lucas, tentando montar um castelo de areia. Ana observava de um banco, o vento bagunçando seus cabelos. Ela pensava no jantar, na carta, nos esforços de Lucas com a Três Corações. Cada gesto dele era uma prova de mudança, mas também um lembrete do quanto ela sofrera. Ainda assim, ver os filhos tão felizes com o pai fazia algo dentro dela mudar. Ela queria acreditar que o futuro poderia ser diferente, que o amor que um dia os uniu poderia renascer, mais forte, mais maduro. Quando voltaram para o apartamento, as crianças exaustas e felizes, Ana olhou para Lucas enquanto ele guardava os brinquedos. "Você está fazendo um bom trabalho com eles", disse a voz suave. Ele sorriu, um brilho de esperança nos olhos. "E contigo, Ana? Tô fazendo algum progresso?" Ela riu, algo leve e genuíno, e balançou a cabeça. "Talvez, Lucas, talvez." Era a primeira vez que ela admitia, mesmo que para si mesma, que o caminho do perdão estava se abrindo, como uma trilha após uma longa tempestade. A noite caía suave sobre o Rio de Janeiro, as luzes da cidade piscando como estrelas tímidas contra o céu escuro. Ana Clara estava no quarto das crianças, sentada na beira da cama de Miguel, enquanto Sofia e Pedro se aconchegavam sob as cobertas. Ela lia uma história sobre um pássaro que aprendia a voar após muitas quedas, sua voz suave enchendo o silêncio com calor. Mas sua mente vagava para Lucas, para o jantar que compartilharam, para o cuidado com que ele organizara um projeto para a Três Corações.
Cada gesto dele era como uma ponte sendo construída sobre o abismo que os separava, e Ana sentia o coração oscilar entre o passado e a possibilidade de um novo começo. Quando terminou a história, Miguel segurou sua mão, os olhos sonolentos brilhando. "Mamãe, o papai vai ficar com a gente para sempre?" A pergunta a pegou desprevenida e Ana sorriu, escondendo a tormenta dentro de si. "Ele tá tentando, meu amor. Vamos ver o que acontece, tá bem?" Ela beijou a testa dos três, apagou a luz e fechou a porta, mas a pergunta de Miguel ficou ecoando. No silêncio do apartamento, Ana se sentou no sofá, segurando uma xícara de chá que não bebia. Ela pensava em Lucas, no homem que ele fora e no que estava se tornando. A carta que ele escrevera, guardada agora em uma gaveta, voltava à sua mente, cada palavra reacendendo memórias de um amor que ela pensara estar morto. Ana percebeu com um susto que ainda o amava. Não o Lucas que a expulsara, cego por mentiras, mas este Lucas. O que lia histórias para os filhos, que trabalhava na comunidade, que olhava para ela com uma mistura de culpa e esperança. O sentimento era uma chama pequena, mas viva, e isso a assustava. Amar Lucas significava arriscar tudo de novo, abrir a porta para a possibilidade de se machucar. Ela fechou os olhos, o peso do medo lutando contra o calor da esperança. Na manhã seguinte, Lucas apareceu no apartamento com uma sacola de pães frescos e um sorriso tímido. As crianças correram para ele, gritando, "Papai!", com uma alegria que fez Ana parar no meio da cozinha. Ele se abaixou, abraçando os três de uma vez, rindo, enquanto Sofia contava uma história confusa sobre um sonho com dragões. Ana observava, o coração apertado com uma emoção que ela não queria nomear. Lucas olhou para ela por cima dos ombros das crianças e havia algo nos olhos dele. Uma promessa silenciosa, uma determinação que a fez respirar fundo. "Trouxe café da manhã. Espero que não seja muito cedo", disse ele, levantando a sacola. Ana sorriu, apesar de si mesma. "Nunca é cedo para pão quentinho. Entra." Enquanto comiam, Lucas falou com as crianças sobre um piquenique que queria fazer no fim de semana, no Jardim Botânico. Miguel bateu palmas, animado, enquanto Sofia sugeriu levar um caderno para desenhar flores. Pedro, mais quieto, apenas assentiu, mas seus olhos brilhavam. Ana ouvia, surpresa com o quanto Lucas parecia à vontade, como se sempre tivesse feito parte daquele caos gostoso que era a vida dos trigêmeos. Depois do café, enquanto as crianças corriam para o quarto, Lucas ficou para ajudar a lavar a louça. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo não dito. Ele enxugou uma xícara, hesitando antes de falar. "Ana, eu sei que te fiz sofrer e sei que não mereço sua confiança, mas quero te prometer uma coisa. Nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais vou deixar ninguém, nem minha mãe, nem meu orgulho, ficar entre nós." As palavras acertaram Ana como uma onda, fortes e inesperadas. Ela parou, as mãos molhadas segurando um prato, e olhou para ele. Havia uma sinceridade crua na voz de Lucas, uma vulnerabilidade que a desarmava. "Você diz isso agora, Lucas, mas e se algo der errado? E se você mudar de novo?" Perguntou, a voz tremendo com o peso do medo. Ele deu um passo mais perto, mantendo uma distância respeitosa, mas com os olhos fixos nos dela. "Eu mudei, Ana, não porque quero te convencer, mas porque vi o que perdi. Você e nossos filhos são meu motivo para ser melhor, e vou provar isso, nem que leve o resto da vida." Ana sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas as segurou. Ela queria acreditar, mas o passado ainda era uma sombra longa. Naquela tarde, Lucas levou Ana e as crianças ao Jardim Botânico, como prometera. O lugar era um oásis verde, com árvores altas, lagos tranquilos e o canto de pássaros enchendo o ar. Eles estenderam uma toalha sob uma árvore e as crianças correram para explorar,
rindo enquanto perseguiam borboletas. Lucas ficou ao lado de Ana, ajudando a abrir a cesta de piquenique. Ele pegou um sanduíche, entregando a ela com um sorriso. Lembra quando a gente vinha aqui, antes de tudo? Você sempre pedia para parar naquele lago com os patos. Ana riu, surpresa com a memória. Você lembra disso? Ele assentiu, o olhar suavizando. Lembro de tudo, Ana. Cada momento com você. Enquanto comiam, Miguel voltou correndo segurando uma flor amarela. É para você, mamãe, disse, entregando-a com orgulho. Sofia e Pedro vieram atrás, cada um com uma flor, e Lucas, rindo, pegou uma também. Parece que você ganhou um buquê, Ana. Eles se sentaram juntos, as crianças entre os pais, e por um momento eram uma família. Ana sentiu o calor das mãos pequenas dos filhos, o riso de Lucas misturando-se ao deles, e uma ternura a envolveu. Ela olhou para Lucas, que fazia cócegas em Pedro, e viu o homem que ele estava se tornando. Não perfeito, mas verdadeiro. Era um momento simples, mas tão cheio de amor, que Ana sentiu o coração amolecer completamente. Naquela noite, de volta ao apartamento, Ana tomou uma decisão. Enquanto as crianças dormiam, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Lucas. Quero tentar, Lucas. Não prometo que vai ser fácil, mas quero dar uma chance. Pelos nossos filhos e por nós. Ela hesitou antes de enviar, o dedo pairando sobre a tela. Mas então apertou o botão, o coração acelerado. Minutos depois a resposta chegou. Obrigado, Ana. Vou fazer valer a pena. Prometo. Ana guardou o celular, olhou para o quarto onde os trigêmeos dormiam e sorriu. O amor que ela pensara perdido estava renascendo, não como antes, mas mais forte, mais maduro. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez sentia que valeria a pena tentar. O sol brilhava alto no céu do Rio de Janeiro, aquecendo a varanda do apartamento onde Ana Clara e Lucas se sentavam, rodeados por papéis coloridos, listas de convidados e ideias rabiscadas. Era uma manhã de sábado e o ar estava cheio de expectativa. O 6º aniversário de Miguel, Sofia e Pedro se aproximava, e Ana e Lucas queriam que fosse inesquecível. Sobre a mesa havia esboços de um bolo em forma de castelo, fotos de decorações com balões em tons de azul, amarelo e rosa, e um caderno onde Ana anotava cada detalhe. Lucas, com uma caneta na mão, sugeriu: que tal um mágico para animar a festa? As crianças iam adorar. Ana riu, balançando a cabeça. Você está querendo transformar isso num circo, né? Mas tá bem, um mágico pode ser legal. Ele sorriu e por um momento o olhar que trocaram foi como nos velhos tempos. Leve, cúmplice, cheio de possibilidades. Planejar a festa juntos era mais que organizar um evento. Era um símbolo do novo começo que estavam construindo. Nos últimos meses, desde que Ana decidira dar uma chance a Lucas, eles haviam aprendido a navegar as águas incertas da reconciliação. Não era perfeito. Havia dias de silêncio, momentos em que o passado voltava como uma sombra, mas cada conversa, cada risada compartilhada, era um tijolo na fundação de algo mais forte. Ana olhava para Lucas, agora com os cabelos um pouco mais grisalhos, mas com um brilho nos olhos que a fazia acreditar no futuro. Acho que a Clara vai querer trazer aqueles cupcakes que as crianças amam, disse Ana, voltando à lista. Lucas assentiu, escrevendo o nome da amiga. E minha mãe acha que ela pode vir? Perguntou hesitante. Ana respirou fundo, lembrando o pedido de desculpas de Dona Margarida. Se ela está mudada, como você diz, então sim, pelos nossos filhos, ela pode vir. Lucas sorriu, aliviado, e Ana sentiu o coração mais leve. O dia do aniversário chegou com uma explosão de cores e alegria. A festa foi montada em um salão ao ar livre perto da praia, com vista para o mar brilhando sob o sol. Mesas cobertas com toalhas estampadas exibiam bolos, doces e sucos coloridos.
Balões flutuavam como nuvens, e uma faixa com os nomes Miguel, Sofia e Pedro brilhava em letras douradas. As crianças corriam pelo gramado, rindo com chapéus de festa tortos, enquanto um mágico fazia coelhos aparecerem de cartolas, arrancando gritinhos de surpresa. Ana, vestida com um vestido leve de flores, ajustava a mesa de doces, enquanto Lucas, de camisa polo, corria atrás de Pedro, que insistia em subir em uma árvore. A cena era caótica, mas perfeita, e Ana sentiu uma onda de gratidão por estar ali, com seus filhos felizes e uma família se reconstruindo. Entre os convidados, Clara chegou com uma bandeja de cupcakes decorados, abraçando Ana com força. "Olha só essa festa, amiga. Tá parecendo um conto de fadas", disse, os olhos brilhando. Ana riu, apontando para Lucas, que agora fazia malabarismos com laranjas para divertir as crianças. "Ele tá se esforçando, né?" Clara deu uma piscadela. "Mais do que isso, Ana, ele tá te reconquistando." Antes que Ana pudesse responder, outra figura chamou sua atenção. Dona Margarida, entrando com um vestido discreto e um sorriso tímido. Ela carregava 3 pacotes de presente embrulhados com cuidado e hesitou antes de se aproximar. "Ana, posso falar com você?" perguntou a voz baixa. Ana assentiu, ainda cautelosa. "Quero agradecer por me deixar estar aqui e prometo que vou respeitar vocês como família", disse Dona Margarida, os olhos marejados. Ana viu sinceridade ali, algo novo, e assentiu. "Que bom, Dona Margarida. Vamos fazer isso funcionar pelos nossos filhos." A mulher sorriu aliviada e se juntou aos convidados, brincando com Sofia, que a puxou para ver o mágico. Enquanto a festa seguia, com risadas e música enchendo o ar, Lucas pediu a palavra. Ele subiu em um pequeno palco improvisado, segurando um microfone, o rosto corado de nervosismo. Ana franziu a testa, confusa, enquanto os convidados se aquietavam. Hoje é um dia especial, não só pelos 6 anos dos nossos filhos incríveis, Miguel, Sofia e Pedro, mas porque marca um novo começo para nossa família, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Ele olhou para Ana, que estava parada perto da mesa de doces, o coração acelerado. "Ana, você é a mulher mais forte que conheço. Você criou nossos filhos, construiu um império com a 3 corações, e mesmo depois de tudo que eu fiz, me deu uma chance de fazer as coisas certas. Não quero só ser o pai dos nossos filhos, quero ser seu parceiro, seu amor, para o resto da vida." Lucas desceu do palco, caminhando até Ana, e tirou uma caixinha do bolso. Ele abriu, revelando 2 anéis simples, de prata, gravados com 3 coraçõezinhos. Um símbolo dos trigêmeos. "Ana Clara, quer renovar nossos votos? Não como éramos antes, mas como somos agora. Mais fortes, mais verdadeiros." A multidão prendeu a respiração e Ana sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela olhou para Lucas, para os filhos que corriam felizes, para Clara, que enxugava os olhos, e até para Dona Margarida, que sorria com um orgulho novo. O medo ainda estava lá, sussurrando, mas o amor falava mais alto. "Sim, Lucas, eu quero", disse, a voz tremendo de emoção. Ele colocou o anel em seu dedo e ela fez o mesmo, selando a promessa com um abraço que parecia apagar os anos de dor. Os convidados aplaudiram, gritando de alegria, enquanto o mágico soltava pombas brancas como se o próprio céu celebrasse. Ana e Lucas se olharam, as mãos entrelaçadas, e ela sentiu algo que não sentia há anos: paz. A reconciliação não apagava o passado, mas construía um futuro onde o amor, o perdão e os trigêmeos eram o centro de tudo. A festa continuou, com risadas e abraços, e Ana sabia que aquele momento era o começo de uma nova história. Uma história que ela escolhera escrever com Lucas, juntos. O salão ao ar livre vibrava com a energia da festa.
o céu agora tingido de roxo e dourado, enquanto o sol se despedia no horizonte. Miguel, Sofia e Pedro corriam pelo gramado, suas risadas ecoando como sinos de alegria. Vestidos com roupas da Três Corações, Miguel com uma camisa de estrelas, Sofia com um vestido de borboletas, Pedro com um macacãozinho azul. Eles pareciam pequenas luzes dançando na multidão. Sofia puxava Miguel para a mesa de doces, roubando um brigadeiro com um sorriso travesso, enquanto Pedro, mais calmo, segurava a mão de Lucas, apontando para um balão que flutuava alto. Ana observava tudo, ainda com o anel de prata brilhando no dedo, o coração cheio de uma emoção que parecia grande demais para caber no peito. A renovação de votos com Lucas, minutos antes, havia selado não apenas a reconciliação, mas a promessa de uma nova família, unida pelo amor e pelas cicatrizes que os tornaram mais fortes. As crianças, alheias ao peso do momento, sentiam a felicidade dos pais como se fosse um presente extra de aniversário. Miguel correu até Ana, os olhos brilhando. "Mamãe, o papai vai ficar com a gente agora?" perguntou a voz cheia de esperança. Ana se abaixou, abraçando-o com força, enquanto Sofia e Pedro se juntavam, curiosos. "Sim, meu amor, ele vai ficar com a gente como uma família", respondeu a voz embargada. Sofia bateu palmas, gritando: "Então a gente vai ter mais piqueniques?" Lucas riu, bagunçando o cabelo de Pedro. "Todos os piqueniques que vocês quiserem, campeões." As crianças gritaram de alegria, correndo de volta para o gramado, como se a promessa dos pais fosse o maior presente do dia. Ana olhou para Lucas e o sorriso que trocaram era uma ponte sobre os anos de dor, construída com paciência e amor. Enquanto a festa seguia, com música e risadas enchendo o ar, Ana encontrou um momento de quietude. Ela se afastou da multidão, caminhando até a beira do salão, onde o som das ondas do mar se misturava ao vento suave. Parada ali, com o vestido dançando na brisa, Ana refletiu sobre sua jornada. 6 anos antes, ela fora uma mulher destruída, expulsa de casa, grávida e sozinha, com o coração em pedaços. Lembrou-se das noites chorando na pensão em São Paulo, das mãos calejadas de tanto costurar, do medo de não ser o suficiente para os trigêmeos. Mas também lembrou das vitórias: o primeiro bode vendido, o galpão alugado, o prêmio de empreendedorismo, o sorriso de Miguel após o transplante. Cada passo fora uma batalha, e cada batalha a transformara. Ela não era mais a Ana que implorara por amor. Era uma mulher que aprendera a construí-lo, primeiro para si mesma, depois para seus filhos, e agora, com coragem, para Lucas. Clara se aproximou, segurando um copo de suco, os olhos brilhando de orgulho. "Você está vendo isso, Ana? Sua família, sua marca, sua força. Você virou uma lenda, sabia?" Ana riu, enxugando uma lágrima que escapara. "Não sei se sou lenda, Clara. Só sei que lutei muito para chegar aqui." Clara apertou sua mão. "E venceu. Não esquece disso." Ana assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras. Sua jornada de dor e superação não era apenas sobre sobreviver, era sobre transformar as cinzas em algo novo, algo lindo. Ela olhou para os filhos, para Lucas, para a vida que estava construindo e soube que cada lágrima valera a pena. A festa ganhou um novo brilho quando Ana anunciou uma surpresa que vinha planejando há semanas. Com a ajuda de Lucas e Clara, a Três Corações lançaria uma nova coleção, inspirada na família que ela tanto amava. Ela subiu ao palco, o microfone na mão, enquanto os convidados se reuniam, curiosos. "Hoje não é só o aniversário dos meus filhos, mas um dia para celebrar o amor que nos une", começou, a voz firme, mas cheia de emoção. "A Três Corações sempre foi sobre os meus 3 corações, Miguel, Sofia e Pedro. Agora lançamos a coleção Família, com roupas que contam nossa história, de dor, de luta, mas acima de tudo de amor.
Ela apontou para uma vitrine improvisada, onde bodes, vestidos e camisas exibiam estampas de corações entrelaçados, flores e estrelas, cada peça desenhada com os traços dos trigêmeos. Os convidados aplaudiram, e Ana viu Lucas na multidão, os olhos cheios de orgulho. A coleção era mais que moda. Era um símbolo da família que renascera, mais forte que nunca. Enquanto os convidados admiravam as roupas, Lucas se aproximou de Ana segurando sua mão. Você é incrível, sabia? Essa coleção é como você, forte, linda, cheia de amor. Ana sorriu, o coração aquecido. Não fiz sozinha, Lucas. Você me ajudou a chegar aqui. Ele balançou a cabeça, puxando-a para um abraço. Nós chegamos aqui juntos. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto as crianças corriam ao redor, a música tocava e o mundo parecia, por um momento, perfeito. Quando a festa terminou e os últimos convidados se despediram, Ana e Lucas levaram os trigêmeos para casa. No apartamento, com as crianças dormindo, eles se sentaram na varanda, olhando para o céu estrelado. O mar sussurrava ao longe, e o silêncio entre eles era cheio de promessas. "O que vem agora, Ana?" perguntou Lucas, a voz suave. Ela olhou para ele, o anel de prata brilhando no dedo, e sorriu. "Agora a gente vive, Lucas, juntos como família. Vamos construir um futuro onde nossos filhos saibam o que é amor de verdade." Ele pegou sua mão, os olhos brilhando com determinação. "E vamos fazer isso direito dessa vez." Ana sentiu uma paz que nunca conhecera. Sua jornada a levara por vales de dor, montanhas de luta, mas agora ela estava aqui, com os filhos que eram sua força, o homem que aprendera a amar de novo e uma marca que contava sua história. Ela olhou para as estrelas, cada uma brilhando como uma lição. O amor, quando verdadeiro, sobrevive às tempestades, e a superação, quando abraçada, transforma corações. Ana Clara fechou os olhos, o coração cheio, sabendo que o futuro não seria apenas uma promessa, mas uma história escrita com coragem, perdão e um amor que nunca desistia. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. E comenta aqui embaixo, você acredita em recomeços? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém. A gente se vê no próximo vídeo.